todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. Esse podcast que vai ao ar toda segunda-feira e também na quinta-feira. Sei que tem chegado aqui muitas pessoas novas, fico muito feliz com isso, então já deixem o seu like e comentário também, que eu leio aqui no próximo episódio. E vamos juntos conhecer o caso de hoje. Esse caso me chamou bastante atenção, achei muito interessante e decidi trazer aqui para vocês. Porque tem muitas nuances e assim vários pontos de vista e várias posições defendidas e eu quero que depois vocês partilhem comigo o que acharam. Primeiro, vamos conhecer Ashley. Ashley, que se meteu em toda essa história quando tinha 17 anos de idade. Em 2008, quando Ashley tinha 11 anos de idade, ela mudou-se com a sua família para Paris, no Texas. Ela disse que ela era muito tímida na escola por ser muito insegura e era meio nerd. Ela juntou-se à banda da escola e conseguiu ser líder de sua seção. Então acabou fazendo vários amigos ali na banda. Um ano depois de Ashley, um rapaz chamado Christian também se juntou à banda. Ambos tocavam clarinete e ele não falava com ninguém, não tinha amigos. E ela então gostou de todo aquele mistério em torno dele, como se fosse algo inacessível, por ele estar ali sempre fechado no seu próprio mundo. Christian também disse que ele era muito introvertido na adolescência, vivia com os avós e não era assim nada agradável, segundo ele, viver com seus avós. Sua avó era muito autoritária e sempre dava um jeito de acabar com as amizades que ele fazia. Então ele começou a se afastar intencionalmente das pessoas para evitar aquilo, né? Mas ao conhecer Ashley no 6º ano, ele se sentiu aceite. Christian estava no 6º ano e Ashley no 7º, porque ela era um ano mais velha do que ele. Ela era bonita e lhe enviou uma mensagem. Então tudo começou, eles começaram a ter bastante contato. Christian tinha sido adotado pelos avós porque os pais não conseguiam cuidar dele. Primeiramente foi a história que foi passada, mas mais à frente eu vou-vos contar melhor o porquê dele viver com os avós. Então, assim, isso era algo que eles tinham em comum, o não se sentir muito bem em casa com seus familiares. Então, ambos se sentiram assim muito compreendidos e se apaixonaram. Ashley disse que eles eram obcecados um pelo outro. Ela disse que era como se ela já não fosse ela mesma e sim uma extensão de Christian. Não importava o que ela queria, mas só o que ele queria. O relacionamento deles evoluiu muito rápido. Se viam todos os dias. Christian disse que se abria com ela e contava-lhe coisas que não contava para mais ninguém. Encontraram assim um consolo um no outro. Um dia, Ashley e sua mãe tiveram uma grande briga. Ela contou para ele e eles se encontraram e inventaram uma história para que Christian fosse viver na casa de Ashley com os seus pais. Pois ela disse que assim Christian estaria perto e a conseguia proteger de seus pais, sim. Então, em outubro de 2014, Christian se mudou para a casa dos pais dela. Aqui nessa época, Ashley tinha 17 anos e ele 16. Ela disse que no início foi tudo muito bem, mas que depois ela percebeu-se que ele se irritava com qualquer coisa, com todos da família dela, principalmente com a sua irmã de 3 anos.
Ele levou também, segundo ela, armas para casa e então ela acabou ficando com medo. Christian, por outro lado, disse que no começo também foi muito bom para ele, porque ele não tinha assim sua avó para infernizar a sua vida, mas que com o tempo as coisas foram piorando, até que ele não aguentava mais e decidiu ir embora. Mas contou para Ashley e disse-lhe que ela podia ir com ele se quisesse. Então decidiram fugir juntos. Mas aqui as coisas acabam ficando assim muito perturbadoras, porque a ideia de Christian não era só pegarem as suas coisas e fugirem. Ele disse que queria matar os avós e roubar tudo deles, que eles poderiam ir viver sem regras nem autoridades, como bem quisessem. Mas Ashley aqui desmente a versão de Christian. Ela diz que ela não aceitou pura e simplesmente ir embora com ele, que ela começou a sentir que já não era feliz ao lado dele, mas que Christian ameaçou a sua família se ela não fosse com ele. Ela disse que Christian disse que o motivo dela não querer ir com ele era a família dela. Então, que se ele eliminasse esse motivo, Ashley não tinha mais escolha a não ser ir com ele. Ela disse que as palavras exatas dele foram: vais comigo, quer queiras, quer não. Ela então decidiu, né, assim dizendo, que não iria correr esse risco e aceitou, sim, fugir com Christian. Ela disse que então, no dia combinado, estava em casa fazendo as malas e a sua mãe então entrou no quarto e perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que começou a chorar e disse que ela e Christian iam embora e que quando foi tentar sair, sua mãe lhe implorou e tirou-lhe as chaves e o telemóvel e disse-lhe que ela não podia ir. Mas Ashley disse que a esse ponto já não podia ficar. Aquela, de certa forma, já não era sua família. No dia 17 de dezembro de 2014, pouco depois da meia-noite, ela foi embora com Christian. Eles começaram a andar imenso. Eles foram a pé, então andaram até chegar a uma casa e pediram boleia. Gente, essa casa era de um homem chamado de Ray Null, que é residente na cidade. Ele disse que bateram na porta de sua casa, sua mulher até ficou muito preocupada, disse para ele não abrir, né, porque já era muito tarde e eles não sabiam quem era, mas ele diz que mesmo assim decidiu abrir a porta e quando abriu viu um jovem casal. Eles estavam assim com frio e molhados e disseram que tiveram um problema com o carro e então ele decidiu lhes dar uma boleia. Ashley então disse que eles ficaram em um local perto da casa dos avós de Christian. Pouco tempo depois do amanhecer, eles foram até a casa de uma tia dele que vivia ali perto e a casa estava vazia. Então, Christian abriu as persianas da janela e eles entraram. Ashley disse que ele começou a mexer, a revirar tudo, até encontrar uma arma e verificou as balas. E lhe disse para esperar ali, na casa de sua tia, que ele voltava em 15 minutos. Ele então levou a espingarda, né, levou a arma e foi a pé até a casa dos seus avós, que como eu vos disse era ali perto. Christian diz que ao chegar lá, viu que a sua avó estava em casa. Então, ele pegou umas pedrinhas e jogou na parte de trás da casa em um tanque de roupa que ficava nas traseiras, para fazer com que a sua avó saísse de casa. Então ela saiu e assim que ela olhou para ele atirou nela. Ela caiu. Ele então foi andando até ela e disse que pensou
ela ainda pode estar viva. E então atirou na nuca dela. Ele disse que pensou: eu fiz merda. Gente, ele contou isso enquanto dava assim gargalhadas, como se nada fosse. Parecia que para ele estava tudo bem, aquilo não era nada, e ver ele contando isso assim com essa calma é um bocado estranho. Para não dizer assim outra coisa, né? Ele então depois foi ter com Ashley. Ashley diz que quando Christian chegou, ele parecia um maníaco que estava assim balançando a arma e ela soube que algo estava errado. Ele começou a abanar a arma, lhe dizendo para entrar no carro, e esse carro que ele tinha com ele já era o carro de seus avós, que ele pegou na casa deles. Então ele começou a reclamar, a dizer que ela era muito lenta. Ela disse que estava confusa e então que Christian confessou que tinha matado sua avó. Ela disse que ficou sem saber no que acreditar, parecia que seu cérebro tinha desligado e que era uma realidade que ela não queria encarar. Então ela seguiu simplesmente fazendo o que ele mandava. Eles pegaram no carro dos avós e fugiram. 4 horas depois, o avô dele chegou em casa e encontrou a sua mulher morta. Claro que foi dado um alerta à polícia, que começou uma busca para encontrar os dois. Eles foram presos no dia seguinte e estavam a 320 quilómetros de distância em um motel em Oklahoma. Ele disse para a polícia que tinha sido ele e que Ashley não tinha feito nada. Ele ainda disse que não achava certo, né, ela também ficar presa, pois o erro tinha sido só dele. Aqui conseguimos ver que tanto na versão de Christian como Ashley, ela não tinha participação nenhuma no crime, ela não fez nada. Ele tinha sido o autor de todos os fatos e ela estava meio que ali, perdida, no meio daquela história toda. Mas segundo Eric Shelton, que é um amigo de Christian, ele diz que não acredita nessa versão dos fatos em que Ashley não tinha nada a ver com aquilo tudo. Ele disse que estudou com os dois na mesma escola, né? Disse que conhecia Christian há anos, que ele era uma pessoa muito esperta, dedicada, tirava boas notas. A única coisa é que ele era muito calado, mas que se notava que ele tinha traumas do passado, mas que via também que ele conseguia ir muito longe. Ele disse que por Ashley ser um ano mais velha do que eles, ela tinha um poder assim sobre Christian. E Christian fazia tudo o que ela mandava. Ele podia beijar o chão que ela passava. Se ela o mandasse pular de um penhasco, ele não só o faria, como ainda perguntava o que tinha que usar, né? Que roupa ia levar vestido para saltar. Sim, gente, ele disse que era algo assim nesse nível. Então, pelo que ele via, sempre acontecia tudo da forma como Ashley queria. Então, para ele era assim muito difícil acreditar que uma pessoa que era tão dominadora, que controlava todo aquele relacionamento, nesse momento em que algo tão grave como a morte da avó dele acontece, ela simplesmente não ter assim nenhuma participação naquilo tudo. Para ele era algo assim mesmo muito estranho e inacreditável. A procuradora adjunta de Distrito de Lamar, chamada de Jill Drake, ela, na altura do homicídio, diz que receberam a denúncia, né? E então ela, ao ver o nome daquela família, ao perceber que se tratava da família Sims, lembrou-se que ela já tinha tido um caso anterior em que envolvia também essa família. Então ela foi lá ver os documentos, relembrar o porquê,
E então é aqui que nos chega a outra parte que eu já vos tinha dito, de tentar perceber o porquê Christian estava a viver com os seus avós. Não era simplesmente porque os pais não tinham condições de cuidar dele. Na verdade, Christian tinha sido vítima de maus tratos em criança. Isso ocorreu em 2006. Ela disse que foi um caso terrível porque quando ele tinha apenas 8 anos, o namorado de sua mãe abusava dele, física e talvez sexualmente. O que Christian acabou por confirmar mais tarde. Ele disse que, como ele apanhava muito, ele tinha medo. Ele chorava e fazia xixi na cama. Então, uma das soluções que esse namorado de sua mãe arranjou para lhe castigar era prender molas, sim, aquelas molas pregadoras de roupa, em suas partes íntimas. Assim, um absurdo. Ela disse que lhe doeu assim muito ouvir todas aquelas coisas que Christian passava enquanto criança, né? Lembrem-se que aqui ele tinha apenas 8 anos de idade. Em 2007, a Procuradoria acusou Anthony Trent, que era o padrasto de Christian, de abuso infantil. Ele foi condenado a 20 anos de prisão e Christian ficou, então, aqui ao cuidado dos avós. Eles eram pessoas muito conhecidas e respeitadas na cidade, né? E por isso, então, aqui em 2007, esse foi o real motivo dele ter ido viver com os avós. A procuradora também disse que Christian, né, sofria de transtorno pós-traumático e que sabia que para ele ia ser muito difícil lidar com todos aqueles problemas para o resto da sua adolescência. Eu aqui acrescentaria, né, ao meu ver, não só para o resto da adolescência, como para o resto da sua vida, né? Só que aqui aparece uma outra vertente, algo assim muito perturbador, que claro, não podemos dizer que sim ou que não, afirmar que é verdade ou não, porque é uma versão aqui que nos é dada por Christian depois, né, da morte de sua avó. Christian disse que sua avó foi assim a pior pessoa que ele já conheceu na vida. Ele disse que era violência física, psicológica e sexual o que ele passava nas mãos dela. Ele chegou a contar que ela ia ao seu quarto à noite e fazia as mesmas coisas que Trent, o seu padrasto, fazia com ele antes. Ele disse que ela agarrava em suas partes íntimas e torcia. Assim, ele disse que ela era mesmo sádica nas coisas que fazia, disse que era pior do que Trent. A procuradora diz que odeia menosprezar quando alguém diz que sofreu abusos, mas que não sabe se acredita no que ele diz sobre a avó, pois ele não falou disso no julgamento. Mas assim, aqui também temos que falar, ele não falou disso em julgamento porque o caso de Christian não chegou a ir a julgamento. Ele declarou-se culpado em troca de uma pena de 35 anos de prisão. Então a procuradora, como eu vos disse, diz que acredita que essas alegações eram uma forma de Christian se sentir melhor por estar preso pela morte de sua avó. A tia de Christian, chamada Larry, diz que aquelas alegações eram falsas e que foi assim uma facada no coração dela. Ela acredita que sua mãe, a avó que Christian matou, nunca seria capaz de algo assim, que ela era carinhosa e generosa. Os pais dela fizeram, segundo ela, tudo para criarem assim Christian da melhor forma, o criaram como se fosse um filho, então era como se Christian fosse um irmão para ela, né? E ela diz que no final é triste porque foi assim que Christian agradeceu tudo que eles fizeram por ele. Ela ainda diz que quanto a Ashley, que a primeira vez que ouviu falar dela foi quando
ela e Christian foram para o baile de formatura e que ela conseguia ver através das fotos, né, que eles tinham ali dos dois, que Christian gostava muito de Ashley, mas que depois dela aparecer, ele mudou completamente, tornou-se rebelde e brigão, e ela começou a achar muito estranho. Disse que acredita que ele nunca faria aquilo se não fosse a Ashley, e por isso a odeia. Diz que sabe que não é certo odiar alguém, mas que ela odiava mesmo muito a Ashley. Diz que Ashley para ela é tão culpada quanto Christian, que foi quem premiu, né? Quem apertou o gatilho, que achava que Ashley era muito manipuladora, que achava que era capaz de conseguir tudo o que queria sem ter assim nenhuma consequência. Aqui nós vimos que é mais uma pessoa que aparece dizendo que Ashley não é assim aquela pessoa tão perdida, inocente, que parou no meio desse crime sem saber de nada. Aqui vimos duas pessoas a dizerem que ela era mesmo muito manipuladora. Bom, quando Ashley foi presa, ela foi interrogada várias vezes pela polícia. O Stacey McNeil, investigador, disse que quando conheceu Ashley, achou que ela parecia uma típica aluna de 17 anos de idade, um pouco imatura até para aquela idade, né? Mas que falou com ela, que ela aceitou falar com ele sem a presença de um advogado. Gente, só aqui uma parte, nunca façam isso. Não caiam naquela história de que se és inocente, não precisas de um advogado. Na verdade, precisas sempre. Então, não digam nada e peçam um advogado. Mas Ashley não o fez. Bom, aqui Ashley apresentou uma versão totalmente diferente daquela que eu vos disse no início, porque ela acabou mudando as versões várias vezes. Aqui, quando ele falou com ela disse que no tempo que ela estava ali com Christian, ela nem sabia que ele tinha matado a sua avó. Ela disse que não chegou a ver Christian com uma arma quando ele saiu de casa, né, da casa da tia de Christian, que ela só era uma namorada que estava ali apavorada com medo das ameaças dele. Ele disse que 2 semanas depois ele voltou e interrogou Ashley pela segunda vez. Ela negou novamente o crime, mas ele diz que ela aqui se incriminou, porque numa dessas versões que ela deu, né, porque ela ia mudando sempre, ela disse que ela na verdade sabia que Christian tinha uma arma, que ela ajudou ele a carregar a arma e que Christian lhe disse que ele queria ir até a casa dos avós e os matar, mas que ela simplesmente não fez nada para impedir. O que o investigador disse que ele não acreditou, que ele achava que toda aquela história eram versões que ela inventava para tentar se safar, que ele acreditava mesmo que ela era tão culpada quanto ele, que eles trabalharam juntos planeando esse crime. Como eu vos disse, Christian não foi a julgamento, ele declarou-se como culpado e foi condenado a 35 anos de prisão. Ashley também foi acusada de homicídio. Então, após ser acusada de homicídio, o caso dela foi a julgamento. Aqui ela foi julgada segundo a lei das partes no Texas, porque no Texas existe uma lei que diz que se alguém ajudou no cometimento de um crime, é considerado como parte dele, mesmo sem ter cometido a ação final, ou seja, não foi ela de fato quem matou a pessoa, mas se eles acreditarem que ela ajudou antes, durante e depois do cometimento do crime, ela é tão culpada quanto o autor, que nesse caso é o Christian. Então, apesar dela ter negado participado voluntariamente no crime e ter recusado o acordo, o caso dela foi a julgamento e uma das principais provas que se apresentou foram mensagens que ela trocou
com Christian. Haviam assim mensagens do dia 16 de dezembro de 2014, 2 dias antes do homicídio. Vou dizer aqui agora assim um trecho dessa conversa, no qual Christian disse: "Vou à casa dos meus avós roubar-lhes tudo. Acho que teremos que começar bem cedo." Ashley respondeu que sim, sem caro nem dinheiro. Christian então disse: "Sim, está tudo com os meus avós." Ela disse: "Sim, acho que sim." E ele então disse: "Podemos fazer hoje à noite." E ela disse: "Eu não sei se ela vai me deixar ir." Ela, nesse caso, seria a mãe de Ashley. E Ashley disse: "Ainda mais se ela envolver o meu pai nisso." E Christian disse: "Eles que se danem, eu vou matar seu pai." E Ashley simplesmente respondeu dizendo: "Ok." Então, assim, uma das provas que apresentaram é que ela sabia de tudo e que ela não se importou, diferentemente do que ela disse. Não foi porque ela sentia muito medo, né, de Christian, dele matar os seus pais. Parecia aqui que ela sabia que ele poderia matar os avós e os pais dela e que ela não se importava com aquilo. Então, Ashley foi condenada a 30 anos de prisão. Apenas 5 anos menos do que Christian, que tinha sido condenado a 35 anos de prisão. Para a polícia, eles queriam fugir, matar os avós e quem mais fosse necessário. Ela foi cúmplice dele. Ashley disse que se declarou inocente porque não achava que ela era culpada. Ela achava que todos iam acabar por ver quem ela era de verdade e que ela iria para casa, mas que depois lhe disseram que ela era tão culpada quanto Christian. E ela disse que ela nunca acreditou que ele era realmente capaz de cometer aquele crime, por isso acabou não fazendo nada. Mais uma contradição aqui, segundo o meu ponto de vista, porque ela diz que quando ele ameaçava a família dela, ela tinha muito medo, achava que Christian era capaz de matar seus pais e por isso fazia o que ele queria. Mas ao mesmo tempo diz que quando Christian disse que ia matar os seus avós, ou quando disse que chegou a matar de fato sua avó, aí já ela não acredita porque acha que ele só estava a mentir, que não acreditava que ele era capaz daquilo, que achava que ele só dizia aquilo por estar com raiva. Então, assim, é um bocado contraditório. Ela achava ou não que ele era capaz de cometer os crimes, ela tinha ou não medo dele e aceitava fazer o que ele mandava por medo ou não, já que ela, ao mesmo tempo que diz que tinha medo dele, diz que não acreditava que ele era capaz de cometer aqueles crimes. Conseguem entender assim como aqui nada fazia muito sentido. Mas ela disse aqui que achava que a pena dela era injusta. Mas a procuradora, como eu vos disse, né, diz que aquilo tudo eram desculpas da Ashley. Christian diz que ele fez tudo sozinho, sempre disse isso e manteve essa versão. Então Ashley, por sua vez, recorreu de sua sentença. Roland Mosher, advogado do estado de Texas, foi quem cuidou da maior parte do recurso de Ashley. Ele diz que ele entendeu que ela participou de tudo por vontade própria. Por isso, se aplica assim a ela a lei das partes, como eu vos disse, e ela nunca chegou a fazer nada para tentar impedir aquele crime. Em março de 2019, Ashley conseguiu sim que o seu pedido de recurso fosse aceite e lhe foi concedida a oportunidade de ter um novo julgamento. Aqui nós temos uma psicóloga clínica, a Reiki Marshall, que disse que ela chegou a fazer uma avaliação psicológica de Ashley e que obteve a autorização de Ashley, né, para discutir o caso. Então, o que ela veio dizer é que conversou com Ashley 4 vezes, num total de 12 horas. Ela disse que Ashley sempre foi simpática, mas estava traumatizada com aquilo tudo, né?
e que sim, confirma o comportamento que eu vos disse que o investigador disse que ela tinha, que era assim quase infantil em certos aspectos. Ela achou que Ashley era facilmente manipulada. Aqui nós temos uma outra versão. Até então tínhamos visto assim várias pessoas a dizer que achavam que Ashley era manipuladora. Mas aqui temos uma psicóloga que diz que ela acha que, na verdade, Ashley era a manipulada. E ela disse também que, enquanto adolescente e sendo interrogada pela polícia sem um advogado, era algo assim apavorante e que por isso não lhe surpreende que Ashley tenha acabado por mudar a versão que ela tinha dado ao investigador. Christian também disse que mataria os pais dela e faria parecer que era um suicídio e que Ashley achou que aquela ameaça era real e por isso teve que ir com Christian. Os planos e as ações foram todas, segundo ela, de Christian. Ashley não queria aquilo. Ela disse que Ashley foi tratada de forma injusta e que teria boa chance de conseguir um resultado diferente se fosse julgada de novo. Mas isso, gente, não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque 7 meses após conseguir o recurso, Ashley renunciou ao seu direito de ser julgada pela segunda vez e declarou-se culpada. Sim, em 4 de março de 2020, ela foi condenada a 30 anos de prisão pela segunda vez. Vocês aqui devem estar a se perguntar, né, porquê ela recorreu, conseguiu o recurso e depois, quando ia ter um novo julgamento, ela desistiu, disse que não queria avançar com o novo julgamento. Ashley aqui diz que fez aquilo porque se sentia culpada, porque ela de fato podia ter escolhido pedir ajuda e tentado impedir Christian, mas não o fez, não tentou. Essa é a culpa que ela carrega. Mas diz que ao mesmo tempo continua a achar injusto a pena dela ser de 30 anos. Diz que podia sim ser condenada, mas o que ela não acha certo é uma pena tão elevada. Ela disse que sente a vida dela escorrer pelos dedos, mas que é uma chance que ela tem de contar toda a verdade. O que ela não fez no início, quando foi interrogada pela polícia, pois estava apavorada e acreditava mesmo que não iam acreditar nela. Ela disse que não foi com Christian até a casa dos avós dele e disse que a única coisa que ela fez, sim, foi contar as balas para Christian, que Christian pediu para ela fazer aquilo, que foi a única participação que ela fez, contar quantas balas ele tinha. Mas ela diz que agora, olhando para trás, realmente ela via que ele ia machucar alguém naquela altura. Que todos podem pensar que era fácil de ver aquilo, mas que ela estava apaixonada e não acreditava que ele era uma pessoa má capaz de cometer um crime. Ela disse que não o levou a sério, mas que aí as coisas ficaram sérias, que se arrepende muito e pede desculpas à família Sims, mas que não deve ser responsabilizada por algo que ele fez. Christian disse que ele na altura realmente não tinha nenhum plano, que ele se considera alguém muito inteligente e que se ele tivesse de fato planeado, as coisas teriam sido diferentes, que ele não quis falar dos abusos em julgamento, né? Pois achou que ninguém acreditaria nele. Pois as pessoas não passaram pelo que ele passou, não estavam lá. Ele diz que, assim, sendo bem sincero, que não sente remorsos por sua avó estar morta e que acha que ela merecia algo bem pior do que o que ele fez, né?
Ele diz que só odeia ter sido ele a fazer aquilo, mas queria sim que tivesse sido feito. Ele diz que Ashley contou umas verdades misturadas com mentiras e que ela diz que tinha medo dele, mas que essa parte não era verdade, pois ele a tratava como uma princesa e que nunca a obrigou a fazer nada. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje, onde nós temos dois adolescentes que estão envolvidos num crime, né? Onde Christian sempre confessou ter assassinado a avó e onde Ashley veio nos apresentar, né, as várias versões ao longo do caso. Bom, agora vocês têm as informações, né? Têm os relatos dados por eles e por terceiros e podem tirar as vossas próprias conclusões. E eu quero que partilhem comigo, podem me enviar, seja por comentários, seja por direct nas nossas redes, que são Explorando o Oculto em todas as redes. Digam o que acharam, que eu posso trazer aqui a vossa opinião no próximo episódio. E já sabem, continuem comigo que eu vou estar aqui com vocês com mais casos e mais indicações de filmes e séries para assistirem. Continuação de uma boa semana, continuem a explorar o oculto, mas sempre com moderação.